A Motorola trouxe hoje para o Brasil o Moto Edge 30 Pro, o seu mais novo smartphone com o processador Snapdragon 8 Gen 1, o sucessor do Snapdragon 888. E nesse vídeo nós vamos conhecer ele e ter as primeiras impressões para você que é antenado nas novidades de tecnologia. Eles lançaram por um preço bem bacana, eu vou deixar o preço aqui no primeiro comentário desse vídeo, porque eu acho que o preço é bem relativo. Logo esse preço vai diminuir, mas se você tiver interesse em saber o preço que ele vai estar sendo lançado, vai ter link para você comprar ele aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário do vídeo vai estar o preço dele lá. Mas eu também quero saber de você, depois que você assistir esse vídeo, o preço que está ele hoje vale a pena? Comenta lá no meu comentário fixado, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e bora conhecer o Moto Edge 30 Pro. Vamos começar então, galera, a falar sobre o design dele, né? A gente pode ver aqui, ó, na câmera frontal do vídeo, né, que a câmera é bem diferenciada dos outros Motorolas. Ele tem um sistema de câmeras mais ovalado e ele não é tão saltado, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Ele é bem de boa. E a capinha que vem junto, ela acaba protegendo essa câmera que não tá tão sobreexposta. Aqui na parte traseira nós temos vidro, um vidro fosco. Não marca tanto o dedo quanto o vidro normal, e isso é muito bonito porque dependendo do ângulo que você olha o aparelho, ele muda a cor e tem um reflexo muito bonito. Em relação ao peso do aparelho, ele não é tão pesado, ele tem 194 gramas, mas é um aparelho grande, tá? Se você olhar aí na câmera de cima, ele é um aparelho relativamente grande. Para vocês terem ideia, ele tem 6.7 polegadas de tela, tá? Então não é uma telinha pequena aí. Se você gosta de multimídia, etc., é uma tela muito boa para você consumir conteúdo. Eu já até instalei o AnTuTu aqui para a gente dar uma olhadinha na pontuação que ele faz, mas falando um pouco mais da tela, nós temos uma tela OLED, 144 Hz, então você vai ter uma velocidade de atualização muito alta e você vai ter aí, ó, uma ótima fluidez para o dia a dia, principalmente levando em consideração que nós temos o Snapdragon 8 Gen 1 e a Motorola trouxe a versão de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento para o Brasil. Então, se a gente entrar aqui, ó, armazenamento, nós temos 256 GB. Então, eles trouxeram a versão mais top aqui para o nosso país, tá? Então, assim, em relação à questão de desempenho, tudo é muito top. A parte de trás aqui, nós temos 3 câmeras. A principal, ela tem ali 50 megapixels. Temos uma ultra-wide de 50 megapixels também. Já a câmera frontal, ele tem uma câmera de 60 megapixels, cara. 60 megapixels. É uma câmera que tem vamos dizer assim, uma resolução bastante alta. Tirando uma foto aqui só para mostrar de relance para vocês, que nós temos uma câmera com altíssima, né, resolução. Se a gente vier aqui, ó, em editar, na verdade não. Se nós formos dentro da galeria, selecionar ela aqui e pegar as informações da foto, ó, ele reduziu a foto, ó, ele tá com aquela tecnologia quad pixel, então ele reduziu para 15 megapixels, tá? Provavelmente a gente tem aquela opção dentro da câmera, né, a gente modificar isso daí e tirar essa opção e colocar diretamente a 50 ou 60 megapixels. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fotos, aí a câmera frontal. 60 megapixels full, se eu não quiser utilizar. E aqui a gente tem o 15 megapixels com a tecnologia quad pixel. Se a gente divide 60 por 4, dá 15. Então ele utiliza aí essa tecnologia. Dá para usar 8 também, se você tiver interesse. E na câmera traseira é a mesma coisa. 50 ele vai sair com 12.6, beleza? Mas já eu comento um pouquinho mais sobre as câmeras, tá? Porque o aparelho tem muita coisa ainda para te mostrar. Em relação ao sistema, a Motorola trouxe um sistema diferenciado. O nome dela é MIUI, e pelo que eu estava dando uma olhada ali, é MIUI só que com Y. Vou deixar escrito aqui em cima, ó, MIUI 3.0. Parece que está copiando a Xiaomi, mas é o nome que eles deram para o sistema. E ele está um pouco diferente do sistema que a Motorola traz nos seus outros smartphones, tá? Principalmente se você der uma olhada aqui a parte de cima, né? Tá mais diferenciado. As configurações estão mais monocromáticas. A gente pode ver aqui, ó, que está mais monocromático. Tá tudo pretinho, não tem nada super colorido como era antigamente. Então,
eles estão mudando e se adaptando a um novo sistema. Isso é um ponto muito positivo porque eles conseguem trazer mais funcionalidades que traz no sistema da Google em si, porque eu acho o sistema da Google bastante cru e ela fazendo isso daí vai trazer novidades bem interessantes futuras para os smartphones mais baratinhos, tá? Em relação ao restante do aparelho, nós temos aqui 5.000 mAh de capacidade de bateria, tá? E um carregador de 68 watts na caixa. Na caixa, se você comprar ele, você vai receber o quê? Ó? A caixa, tá? O aparelho, é claro. E dentro da caixa você vai ter o carregador de 68 watts gigante. Esse carregador aqui ele vai carregar a carga em 35 minutos, tá? Então é 100% do aparelho em 35 minutos. Então aí você foi tomar banho, se trocou, carregou o celular. Rapidinho ele já carrega a carga do seu smartphone. Deixa eu tirar aqui que tá enroscando tudo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui o 68, tá vendo? Pode ser também 89, se você quiser. Mas é 68 watts de capacidade. E temos já uma entrada USB-C, o que é bastante interessante. Temos aqui um fone USB-C, porque ele não tem entrada para fone de ouvido. E um cabo USB-C para carregamento e transferência de dados. Nas laterais do aparelho, galera, vamos lá, ó. Aqui em cima eu não tenho nada, só um microfoninho. Desse lado aqui também não temos nada, tá bem clean. Desse outro lado nós temos o sensor de digitais e os botões de volume, que por si só eu achei o botão digital bastante alto, tá? Se eu estou segurando aqui, olha aqui o botão onde ele está. É o jeito normal que eu seguro, eu já tenho uma mão grande. Para mim acessar o sensor eu tenho que subir e deixar o celular um pouco solto na minha mão, o que traz uma insegurança. Eles trouxeram esse botão mais alto porque não temos mais o botão da Google, né? Antes esses 3 botões aqui eles desciam um pouco e o da Google ficava aqui na parte de cima. Nesse aparelho isso já não aconteceu. E aqui na parte de baixo nós temos alto-falante, que é estéreo, tá? E temos aqui microfone, entrada de carregamento e entrada para chip, que é dual chip, tá, galera? Então você consegue colocar 2 chips tranquilamente aí no seu aparelho. E ele tem proteção em repelência à água. Deve ser IP53 para derrubar sem querer a água ali, ele não estragar, beleza? Sensor digitais aí funcionando para vocês, ó. Funcionou rapidinho, muito rápido. A tela, em relação a brilho, tem um brilho relativamente alto. Para mim é excelente. Essas telas que a Motorola traz OLED nos aparelhos são incríveis em relação a isso. Em relação a áudio, vou pôr um vídeo aqui pra gente escutar rapidinho. Aí, galera, rodando, ó. Tem um som bacana, não é super alto, tá? Eu já testei algumas músicas. Não vou pôr música por conta dos direitos autorais, mas tem um som bacana. Você vai ter um smartphone aí que vai te entregar um som muito bom pro dia a dia. Em relação a desempenho, eu não vou testar jogos aqui porque é meio crueldade, né? Esse processador aqui, galera, ele vai rodar tudo no máximo, não tem erro. A única coisa que eu percebi foi que o Snapdragon 8 Gen 1, ele tá esquentando um pouco mais do que o normal, tá? Aí vem aquela, nossa, Luan, e o Exynos também esquenta? Esquenta. Ele tá esquentando no mesmo nível ali do Exynos, para vocês terem uma ideia. Espero que seja corrigido com uma atualização, mas o desempenho dele tá muito bom. No AnTuTu Benchmark aqui, só pra gente ter uma base de pontuação, tá? Porque a gente sabe que o AnTuTu não é o ganhador de tudo, ele tá fazendo 946 mil pontos no AnTuTu. Eu lembro quando eu tinha smartphone que fazia 30 mil, cara. Já estão em 946 e não faz muito tempo não, viu? Então nós temos um aparelho poderosíssimo em relação a processamento. Em relação às fotos, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas fotos dele, para você ter uma ideia. Vamos lá, aplicativo Fotos. Vamos voltar aqui. Então, ó, tem bastante fotinha. Na verdade, isso aqui tá com o Google Fotos junto. Tem bastante fotinha que eu tirei aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar na tela para vocês as fotos aí, para vocês irem acompanhando comigo. Câmera frontal, primeiramente, para vocês irem analisando comigo. Lembrando que todas essas fotos vão estar com o link na descrição, para você fazer download delas. Então, não se preocupa de você ter que pausar o vídeo, tá? Você pode baixar essas fotos aqui na descrição. Aqui mais uma, que é a câmera principal. Lembrando que nós temos 50 megapixels aqui. Câmera ultra-wide também, de 50 megapixels. Isso que é muito interessante, né? Eles trazerem a mesma resolução nas duas câmeras mais utilizadas. Aqui um pouquinho mais perto. Mais uma foto. Mais uma aí para vocês. Aqui uma foto à noite, para vocês terem uma noção de como ele está saindo.
E a próxima foto ela tem o modo noturno habilitado. Dá uma olhadinha. Essa está com o modo noturno. E voltando aqui, modo padrão. Então nós temos uma diferença aí de foto, tá? Não é muito grande, mas tá ok. Para mim tá ok. Temos aqui uma câmera frontal dentro de casa para a gente ver como que saiu, ó. Ele já começa a dar uma granulada, sofre bastante. Isso daí acontece em todos os smartphones. Aqui, testando o HDR, a gente vê que funcionou muito bem, né? Ali o céu atrás bem azulzinho, bem bonitinho. Temos aqui também testando o HDR. Dá pra ver aqui os elos aqui que ficou bem nítido, né? Pelo menos onde focou. Ficou bacana, ó. Aqui tá focadinho, bonitinho. Temos aqui, vamos ver, câmera macro aí, ó, pra vocês, de 2 megapixels. Ó, tá com uma nitidez legal, muito bacana. Aqui tem foto de alguns amigos que eu tirei. E aqui, mais uma foto que eu tirei agora, aqui no estúdio, tá, galera? Em relação a isso, tá bem bacana. Em relação à gravação, eu tenho um ponto negativo para mostrar para vocês, tá? Nós temos aqui, no vídeo, a câmera grava em 8K na traseira, 30 frames, e 4K, 30 frames, e Full HD 60. Muito bacana, né? Mas ele não grava 4K na câmera ultra-wide. Ela tem 50 megapixels, mas não consegue gravar em 4K. Isso é uma pena. Smartphones intermediários da Samsung já trazem gravação 4K na ultra-wide, na macro e também na câmera frontal, onde eu achei o ponto mais negativo. Ele só grava ali a Full HD e 4K, tá? Assim, deveria ter mais opções de frame aqui, pelo menos 30, no Full HD, 60. Talvez no modo Vídeo Pro tenha, talvez, vamos ver se tem algum modo Vídeo Pro. Não temos modo de Vídeo Pro, câmera lenta, câmera dupla, time-lapse e cor em destaque. Infelizmente nós não temos o modo de Vídeo Pro, o que para mim faz falta pelo menos na câmera frontal. Na traseira vamos ver se ele tem. Não tem também, galera, então aí vamos ficar devendo, né? Modo Pro, vamos ver se eu colocar modo Pro ele tem o vídeo. Talvez tenha, né? Ele tava em vídeo, galera. Ó, que burro. Então ele tem aqui, ó, na câmera traseira. Tá um pouco mal distribuído, né? Porque aqui tá em foto, eu boto o modo Pro e ele vai para o vídeo mesmo assim, mas beleza. Aqui nós temos o modo Pro, que tá bem completinho. E na câmera frontal é um pouco mais limitado, né? Mas ainda nós já temos o modo Pro também, com algumas limitações. Mas aí já tá beleza, né? Em relação à resolução, ó, aqui ele já deixa a gente tirar a foto em RAW na câmera traseira, no modo Pro. E na câmera frontal também, modo RAW JPEG ou somente RAW. Se nós viermos para o modo vídeo, vai sair, bonito. Ó, tá, o aplicativo da Motorola aparentemente tem que melhorar algumas coisas. Mas modo vídeo não tem não, galera. Aqui, ó, isso aqui é foto, cara. Só se eu segurar, mas aí vai várias fotos. Não. Modo de vídeo Pro não tem ou tá mal colocado aqui que eu não tô achando. Tanto que o foto ele joga pro foto. Então, resumidamente, nós temos câmera dupla para você gravar a traseira e a frontal ao mesmo tempo. As câmeras estão ok. Eu esperava um pouquinho mais do software da Motorola, mas isso pode ser corrigido com atualizações. Só que o aparelho tá incrível, galera. Incrível. Eu só quero saber de você se você concorda com o preço que eles lançaram ele aqui no Brasil. Lembrando que preço de lançamento a gente sabe. Eles lançam lá por X, daqui a 3 meses já tá metade desse X. Então, não se atentem muito ao preço de lançamento, tá, galera? Esse aparelho aqui, eu acredito que vai ser um dos mais baratos com os novos Snapdragon 8 Gen 1. Então, na minha opinião, é um aparelho muito legal, bem diferenciado. Ele tem um acabamento premium e que vai, vamos dizer assim, popularizar bastante se o preço concordar, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Esse daqui é o Moto Edge 30 Pro, o mais novo smartphone da Motorola aqui no Brasil. Muito obrigado, Motorola, por ter mandado aqui pra gente testar em primeira mão. Deixe seu like, se inscreve aí embaixo e até o próximo vídeo.